satisfação que a gente diz bom dia agora ao juiz doutor Anderson Candioto, bastante conhecido da comunidade sorrisense, né? E que acabou de reassumir a segunda vara criminal aqui na cidade, respondendo ainda pela segunda civil. É isso, doutor? Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marlene, Tâmara, Everton. Sempre um prazer voltar aqui. E de fato é isso mesmo, né? Eu reassumi a segunda vara criminal, que tem como carro-chefe a proteção da mulher, a rede de proteção à mulher, mas permanecendo na segunda vara civil, que tem como carro-chefe a proteção das crianças, a rede de proteção às crianças, que é um trabalho que está sendo feito a várias mãos aqui em Sorriso, já desde o ano passado, para que essa rede de proteção às crianças possa ser intensificada e estruturada a nível do que nós já temos na rede de proteção à mulher. O senhor falava de uma unificação dessas duas redes, né? Exatamente, Tâmara. Nós temos que olhar para a violência de forma sistêmica, para a sua origem, né? E quando você fala em violência contra a mulher, em violência contra a criança, basicamente você está falando de violência familiar. Existe uma violência familiar. A grande maioria dos casos de violência contra a mulher ou contra a criança, o seu habitat, a sua origem é a família, é a violência familiar. São pessoas da família, pessoas próximas à família, pessoas ligadas à família e tudo mais. Então é importante ter esse olhar unificado para a origem dessa violência, para que nós possamos ter um tratamento holístico, sistêmico, tratando todas as pessoas afetadas pela violência, ou seja, a mulher, a criança e também o próprio agressor, no contexto em que o agressor faça parte da família. Porque além de você proteger e tratar as vítimas, é preciso que você também faça a punição, que você reprima o agressor, mas dentro das situações em que é viável, que você trabalhe de fato uma reconscientização desse agressor, para que essa violência cesse o ciclo, senão você só vai trocar o CPF e o endereço, né? Nós sabemos que é assim, coisa. Então é preciso voltar. Nós já tínhamos no passado, antes da pandemia, vocês sabem, vocês noticiaram de primeira mão aqui, nós tínhamos aquela oficina terapêutica aqui em Sorriso, que trabalhava os agressores no que diz respeito a essa violência familiar, violência doméstica contra a mulher. A pandemia acabou que ela desestruturou muito do que era feito. A rede da mulher, por exemplo, nós mantivemos basicamente a porta de entrada e as medidas de proteção. Mas os atendimentos terapêuticos foram muito prejudicados por conta da pandemia, não só o atendimento das mulheres, mas também dos agressores. E agora, graças a Deus, passamos essa fase da humanidade e estamos rumo à normalidade. Então nós estamos agora trabalhando para unificar as redes, estruturar essa rede unificada, e essa é uma conversa que já está avançada. Eu já tenho essa conversa com a AB, já tenho essa conversa com a prefeitura, com a Juscelia, tenho essa conversa com a Câmara, com o Damiani, tem essa conversa com o Ministério Público, a doutora Marisa, já é uma conversa adiantada para nós unificarmos as redes, ter uma estrutura específica para essa rede unificada, inclusive uma estrutura própria de multidisciplinar, com assistentes e psicólogos próprios só para isso, para que essas pessoas não entrem na fila comum do SUS, do CREAS, por exemplo, né? Mas que haja uma equipe específica, não que o CREAS não atenda, mas quanto mais você especializa, mais eficiente você é e mais rápida é a resposta para esses casos que sempre são urgentes. Então, unificar a rede, com a unificação e a melhor estruturação, fortalecer a rede e a partir desse momento trabalhar para que haja um novo momento das estruturas policiais da rede em Sorriso. Nós temos hoje a Polícia Militar em Sorriso, que faz um trabalho fenomenal, um trabalho espetacular, fabuloso, e nós temos em Sorriso o núcleo da Polícia Civil. A rede unificada, ela tem como vocação também ter voz, não partidária, mas uma voz política, uma voz institucional de representatividade para trabalhar com o Estado, para que nós possamos de uma vez por todas trazer para Sorriso a delegacia especializada da mulher e da criança, ou seja, dessa violência familiar. Como é que está o acolhimento dessa mulher, dessas crianças vítimas de violência hoje, né? A gente sabe que tem uma casa-abrigo. Qual que é o espaço hoje para receber essas pessoas que são vítimas da violência?
No que diz respeito às mulheres, nós temos uma unidade de acolhimento muito bem estruturada e que já há algum tempo funciona em Sorriso, já há alguns anos, e é referência, né? Poucos municípios têm algo parecido como o que o... Isso não foi interrompido na pandemia? Não foi interrompido. Poucos municípios têm o que é oferecido pelo município de Sorriso aqui, é uma estrutura do município e que acolhe muito bem as mulheres que estão em situação de violência, precisam de proteção e por um período de tempo não tem nem para onde se socorrer, moradia, ali é feito o acolhimento. Para as crianças, nós temos um SAICA, um serviço de acolhimento especializado, e temos um SAICA também, um serviço de acolhimento especializado para os adolescentes. Também são duas estruturas muito bem montadas, fornecidas pelo município, com um recurso local, que suprem a demanda que nós temos aqui de acolhimento de criança e de adolescente vítimas. Eu não estou falando de adolescente infrator. O adolescente infrator, aquele que infringe a lei, que comete ato infracional, para esse nós ainda não temos unidade em Sorriso. O governo do estado, que é uma atribuição dele, não é do município, o governo do estado fornece um centro socioeducativo em Lucas e tem centro em Sinop, tem centro em Cuiabá, tem centro em Cáceres, tem centro em Rondonópolis, tem centro em Barra do Garças. Então, quando há necessidade, como por exemplo... Busca uma vaga fora de semana Sorriso, passada vocês noticiaram, né? Adolescentes infratores, apreendidos, acusados de homicídio e tudo mais, ocultação de cadáver. Esses adolescentes, eles se buscam a vaga e eles são encaminhados, mas nós não temos uma unidade própria. O que é um projeto que agora é desejo de todos que retomemos, inclusive dentro do GGI, é retomar os trabalhos, uma comissão que existiu no passado, para se criar em Sorriso uma unidade especializada no semi-aberto dos adolescentes. Para que você para tenha semi-liberdade. Para os adolescentes infratores. É diferente da vítima, novamente. Exatamente. Vale você ter uma estrutura local voltada para o adolescente infrator, mas não esse adolescente infrator que de atos infracionais graves. Que matou, por exemplo. Que esse que é internação, o Estado já oferece vaga e você não precisa ter aqui. Seria uma medida intermediária para ressocializar de uma forma que segura. É a chamada semi-liberdade. Para que você possa, aquele adolescente que está iniciando os passos no caminho errado, que você tenha uma estrutura... Serviço social, por conseguir exemplo, recuperar mais, né? Perfeito. Porque senão, se você não trabalhar isso de uma forma tempestiva, em tempo adequado, a tendência é que esse adolescente ele vai se envolver cada vez mais com atos infracionais mais graves. Nós estamos precisando bastante disso, né, doutor? Inclusive, recentemente tivemos aí morte, né, de adolescente envolvido em coisas erradas, enfim. É preciso que a sociedade também faça algo para mudar, né, essa realidade. Essa necessidade, ela é premente, Tâmara. Tem um levantamento do Ministério Público, da Promotoria da Infância, que hoje é da doutora Maísa, no passado foi o doutor Márcio Florestan, foi até ele que levantou esses dados à época, que nós precisamos, à época, isso tem uns 2 anos, mas acredito eu que os dados não mudaram muito, nós precisamos dessa estrutura de semi-liberdade, nós precisamos de uma estrutura para 60 vagas, porque no levantamento do Ministério Público era um número aproximado de adolescentes que estavam que estavam nesse estágio, que você precisava acolher, ressocializar e dar uma outra direção de rumo na vida. Muito parecido com o que o projeto Luz da Manhã da PM faz, só que agora numa estrutura que permite, como é semi-liberdade, ele passa parte do tempo na instituição, parte do tempo em casa, monitorado. Junto com a família fica mais fácil. Doutor, eu vou lhe interromper um minuto, passar um recado que é para o senhor aqui e fazer o intervalo na sequência também. Diz: bom dia, quero manifestar o apreço ao doutor Candioto, um profissional que tem exercido atividades extra-gabinete em prol da sociedade. É um magistrado diferenciado. Orgulho de tê-lo em nossa comarca. Um abraço do doutor Robson Moura, diretor e advogado do PROCON. Está lhe ouvindo lá. Está repassado, doutor Robson. No comecinho da sua fala, o senhor dizia aí da sua intenção e motivação para unificar o trabalho todo. Do que efetivamente o juiz precisaria da comunidade sorrisense para fazer isso, melhorar essa condição? A gente até falava aqui nos bastidores de como o mundo parece difícil hoje em dia para se criar filho, para se manter, enfim. Do que o senhor precisa da nossa comunidade para que isso funcione, doutor?
Olha, dos órgãos públicos e das entidades públicas, nós temos um alinhamento excepcional aqui em Sorriso, né? Ontem mesmo eu já estava reunido com o Dr. Mascarello, a doutora Cláudia, a doutora Carla, que são representantes da ordem a nível, o presidente da subseção, o conselheiro federal e a presidente da Comissão da Mulher Sorriso. Já tem um alinhamento muito bom com a prefeitura, com o Ministério Público. Então, assim, as instituições, as entidades públicas, nós temos um alinhamento muito bom. Agora, da sociedade, o que eu peço? E vai além de um pedido. O que eu sugiro? Você que, de alguma forma, é responsável por alguma criança ou algum adolescente, ou que você exerça o seu papel. Você que é mãe, você que é pai, você que é responsável legal por uma criança ou adolescente, exerça o seu papel. Eduque, discipline, dê limites, participe, se envolva, interaja, se interesse e, quando precisar, recoloque essa criança ou esse adolescente nos trilhos. É isso que tem que ser feito, Marlene. Tem que fazer. Sem dúvida. Tem que fazer. É um papel que é da sociedade. É um papel que são dos responsáveis legais pelas crianças e pelos adolescentes. Quando a gente fala nisso, doutor, as pessoas alegam que o ECA proibiu Mentira, isso. mentira. Não proíbe nada. Eu sei, eu sabia que você não ia dizer proíbe isso, nada. Você ouve muito que criança não pode trabalhar, que adolescente e essa não é pode a causa. trabalhar. Não é a tudo causa. balela, mentira. A verdade é o seguinte. Você não pode explorar uma criança. Sim, e você não claro pode explorar um adolescente. Mas entre você educar e disciplinar e entre você explorar, a distância é muito longa. É muito longa. Eu sou pai de 3 meninas. E na minha casa tem regra, tem disciplina, tem educação, tem limite. E é assim que tem que ser. Eu tenho certeza que nós 3 aqui, nós 3 passamos por esse tipo de educação. Sim. E a nossa geração, proporcionalmente, tem muito menos desvios do que De condutas. as gerações atuais. Limite. Então, você é pai, você é mãe, põe limite. Comece a pôr limite no telefone. Porque o telefone, o celular... É uma porta de acesso a tudo, né? É uma doutor? excelente ferramenta para muitas coisas boas, para muito conhecimento. Mas também é uma porta de entrada para muita porcaria. Põe limite. Às vezes não é nem o conteúdo. Às vezes é só a distração, o tempo que se coloca no telefone. Nós temos crianças e adolescentes que a vida dele é o jogo. Que a vida dele... É o game, é já o fora game, da realidade, né? Que a vida dele é o videozinho pra dar risada. E aí a vida de verdade não é isso. Então tem que pôr limite. Uma criança, um adolescente que passa o tempo todo só no celular, só se divertindo, não precisa ajudar nada em casa. Tá tudo pronto e acabado para ele. Que consciência que ele vai ter de cooperação, de responsabilidade, de servir, compromisso, né, de doutor? obrigação? Tem que aprender Não vai a ter nada. tirar, né? Tem que aprender. Então, o que eu peço para os responsáveis legais? Cumpram o seu papel. Exerçam a sua autoridade. Você, pai, você, mãe, você que é representante legal de alguém, você é uma autoridade na vida dessa criança e é uma autoridade na vida desse adolescente. Existe hoje uma cultura de que nós temos que ser amigos dos filhos. Nós não somos amigos dos filhos. Nós somos pais, somos mãe dos filhos. Exato. É além, nós estamos um nível acima. O nosso compromisso não é só o de amigo. Porque o do amigo, você vê, você orienta, mas você não exerce autoridade. Nós exercemos autoridade. Deixa para ser amigo quando ele for adulto e responder pelos próprios Exerça atos. autoridade. Não é? Esse é o conselho que eu dou para os representantes legais. Assuma o seu papel. Para quem está em relacionamento com mulheres, primeiro recado para as mulheres. Se valorize. Se valorize. Entenda que você merece respeito, que você merece ser respeitada, que ninguém pode falar alto com você, ninguém pode te bater, ninguém pode te limitar, ninguém pode pôr cabresto em você. Entenda isso e haja com esse entendimento. Porque se você se amar primeiro, e se você entender e exigir respeito, você não vai tolerar a violência. Você não vai aceitar. Porque não existe sentimento nenhum no mundo que justifique a violência. E essa valorização se estende para o filho, para a filha que ela tem, né? Exatamente.
E aí o recado para quem convive com mulher e é homem. Respeite. Respeite. Você não... Isso não é uma faculdade, é uma obrigação. Respeito como ser humano, respeito como mulher. Respeito como ser humano, respeito como mulher. Tem que respeitar. Os homens na relação, o que eles lhe compete numa relação é argumento, é comunicação, é conversa. Se você acha que algo tem que mudar, converse. Agora, não queira forçar, machucar, castigar alguém, porque a pessoa não faz A ou não faz B, ou faz A ou faz B, e você não concorda, porque você não tem esse direito. Os homens têm que entender isso, eles não têm o direito. Nós viemos de uma evolução cultural, Marlene e Tâmara, em que no passado a mulher ela era dada ao homem como propriedade. Como uma propriedade da mão do pai. Vendida, culturas, né? Então era dada. E nós temos isso vem de geração em geração, cultural, né? inconsciente de que a mulher é algo que você se apropria, mas você não se apropria de uma pessoa. Isso seria escravidão, né? Não existe isso. Comércio tem valor, mas não tem preço. Não tem preço. Você não se apropria de ninguém. Então converse, tenha diálogos, aumente aprimore comunicação, mas entenda, não tem espaço para violência, porque isso é crime. E aqui em Sorriso nós levamos esse assunto a sério. Está sendo punido de acordo com os rigores da lei, né, doutor? Nós temos várias pessoas presas hoje aqui em Sorriso por violência contra a mulher. E a tendência é que o rigor só aumenta. Nós seremos sempre e cada vez mais intolerantes com a violência contra a mulher. E é importante que a mulher entenda que tudo isso é feito para ela. Então você tem que ser a primeira a se valorizar, se amar e exigir respeito. A gente está com o nosso tempo finalizando, mas eu queria perguntar ainda, dado o dia de hoje, que é um dia de meio que combate, ou se lembrar que não podemos ser homofóbicos também, esse tipo de crime cai na sua vara também? O senhor responde por isso? Vara criminal também. O que o senhor diria sobre isso? Todo tipo de violência contra ser humano, ela é errada. Ela é errada. Eu não tenho o direito de punir alguém, de machucar alguém, de discriminar alguém. Eu não tenho o direito de prejudicar alguém porque eu não concordo com o que ele pensa ou com o estilo de vida que ele tem. Perfeito. Porque se eu acho que isso é correto, eu estou pedindo para que a outra pessoa que não concorda comigo me machuque. É um contrassenso. Se essa regra vale para mim, vale para todos. Tem que valer para todos. Então eu estou pedindo para quem não concorda com o meu estilo de vida que me agrida. Se eu sou hétero e uma pessoa que é homo, por exemplo, se eu não concordo com o jeito dela, ela também exatamente tem o mesmo direito em quando eu uso da violência, eu estou legitimando ser vítima da mesma violência. E isso, no meu ponto de vista, Marlene, é burrice. Total. É burrice. Concordo. Então as pessoas têm que entender o seguinte: você tem direito a ter pensamentos diferentes, você tem direito a crer em algo diferente, você tem direito a expor as suas ideias, as suas ideologias, mas ninguém tem direito de prejudicar o outro porque o outro pensa ou age diferente. Isso foge da ideia de civilidade. E nós vivemos num ambiente civilizado. E para que nós possamos continuar em ambiente civilizado, nós temos que respeitar essas regras de convívio. Perfeito, doutor. Fico muito feliz de ouvi-lo aqui com essa força toda para que esse ambiente se pacifique aqui na cidade, né? Diz que a paz nasce dentro da gente, então que façamos cada um a nossa parte. Parabéns pelo seu trabalho. Faço minhas as palavras ditas há pouco aí pelo doutor Robson também. E o senhor será sempre bem-vindo a essa bancada para falar sobre esses assuntos. Tem até Fala Cidadã, a gente vai rodar daqui a pouco, pessoas concordando com suas falas aqui. É polêmica essa questão, principalmente educação de filho. Toca no assunto aqui, o povo já vem, mas não pode mais, porque aí vão brigar. Marlene, pode deixar bem claro. Eu sou juiz criminal e sou juiz da infância. Então quem está dizendo é quem julga. É o senhor que dá a palavra final. Exatamente. Eu estou dizendo para a sociedade, você, pai, mãe, representante legal, é um direito seu exercer disciplina. Tá no Código Civil, tá no ECA, é um direito exercer. Vou além, é um dever. Tarefa doméstica, doutor, não é trabalho, é diferente. Claro que não. Arrumar o quarto, claro recolher que não, brinquedo, claro ajudar. Que não. Isso faz parte da educação.
Você sabe o que é trabalho? É você pegar uma criança de 10 anos, por exemplo, e colocar ela para ir para uma linha de produção numa fábrica. Ou vender balinha na rua também. Horário, né? Entendeu? Sim. Nós estamos falando de coisas diferentes aqui. Sim. E eu sou um entusiasta de que os adolescentes trabalhem. A nossa legislação tem as regras do menor aprendiz. Desde que não prejudica a educação. Exatamente. Perfeito. Porque o ser humano, quando você coloca o seu filho na escola, você está preparando ele para quê? Para a vida adulta. Sim. Por que você quer que seu filho aprenda português, gramática, história? Você faz isso porque você quer que ele tenha condições de entrar numa faculdade para ele poder formar em alguma área, ou ser técnico, ou para que ele possa ter condições de ser um bom adulto, ter profissão, sustentar. Quando você, nesse processo, faz parte ensinar a ter responsabilidade. É uma sandice você achar que a criança vai aprender a ser um bom adulto e ser responsável só aprendendo português e matemática. Com a faixa etária, né? Existe, pode ser ter atividades em casa. Lógico. Né? De acordo com a idade. Tâmara, a casa, ela funciona como se ela fosse uma cooperativa. É uma oficina muito boa para a vida. Todo mundo ali é responsável por tudo. Então, é mais do que natural que quem está na casa é responsável por... São regrinhas básicas de uma casa. Usou, guardou, sujou, lavou. É simples. E isso não tem nada a ver com trabalho. Aprenda para a vida, né? Isso não tem nada a ver com trabalho. Claro. E é essencial que quem é responsável legal tenha isso em mente e exerça essa autoridade. É a mesma coisa que se um pai falar para uma criança de 5 anos, olha, você não vai sair para a rua. E a criança fosse no fórum e pedisse, eu quero um habeas corpus porque eu estou sendo privado da minha liberdade. Faz sentido? Nenhum. É a mesma coisa de pôr a criança em casa para ajudar. Muito bem, doutor, obrigado. O tempo realmente está esgotando. Temos 2 minutos. Obrigada pela sua presença e sinta-se bem-vindo. Eu que agradeço e espero voltar em breve aqui